segurança pública, a esquerda brasileira e até o centro-esquerda, nesse período de redemocratização, subestimou um pouco a política de segurança. Concordo. E abriu o caminho para uma política de segurança simplista, violenta e sangrenta que nós vemos hoje em alguns lugares e vemos como uma sedução mesmo em campanhas políticas. Eu pergunto, dentro dos seus limites como prefeito, o que é possível fazer em termos de segurança pública, desde a ocupação das milícias, do tráfico, até o onipresente roubo de celulares? Qual é a tua visão? Onde você pode contribuir com essa política? Olha, a prefeitura tem o que fazer. Eu não vou repetir a questão do plano, do SUSP, porque eu acho que isso eu já falei aqui algumas vezes, mas a prefeitura pode agir interferindo nos mercados ilegais de armas, terras e serviços. Esses mercados hoje, eles estão presentes e são base de arrecadação, base econômica de grupos armados que estão espalhados pelo território do Rio de Janeiro, né? E, portanto, aqui, nós estamos vendo agora, tem sido largamente noticiado, a questão da demolição dos prédios lá no Parque União da Nova Holanda. Olha que loucura, Gabeira. Aquele cidadão que lá comprou dos supostos traficantes está vendo parte do seu investimento, a duras penas, ser demolido pela prefeitura, que não lhe dá nenhuma alternativa de moradia ao longo do tempo. Portanto, e que de uma prefeitura que não percebeu a construção daqueles prédios durante 4 anos, não teve fiscalização e agora tem a demolição. Um cidadão que recorre a um grupo de traficantes ou de milicianos para comprar um apartamento que muitas vezes de origem duvidosa do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, correndo risco. Ele está fazendo isso por quê? Porque a prefeitura não lhe oferece alternativas. E nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro com legislações urbanísticas do chamado pagou, legalizou, um atrás do outro. Hoje, construções irregulares aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro podem ser legalizadas bastando pagar para a prefeitura fazer isso. Lá na favela da Maré, vai demolir a base de marreta e não quer conversa com ninguém, não quer autorizar, não quer discutir a saída para aqueles moradores que lá estão. E vai acontecer o quê com esse morador? Esse morador que já perdeu dinheiro, etc e tal, ele diante da necessidade de ter a casa, o sonho da casa própria, ele não vai recorrer a uma outra oferta ilegal desses grupos armados se ele não tiver outra alternativa? Este mercado, o mercado das construções irregulares, é um mercado que a prefeitura pode agir. E ela tem que agir com oferta de casa, com legislação urbana, com democratização do acesso à terra. O que nós vemos na Câmara de Vereadores são legislações que só favorecem a regularização, muitas vezes, de assentamentos urbanos de interesse da milícia. Marielle foi assassinada, de acordo com a pesquisa, com a investigação da Polícia Federal, justamente porque nós do PSOL sempre fomos contrários a este tipo de regularização fundiária equivocada sobre isso. Mas você falava também do celular. Mas antes de falar do celular, deixa eu falar um detalhe. Eu falava também do tráfico, da milícia. Isso. Então, eu estou falando do tráfico da milícia. Se a sua proposta de legalização, de dar a casa para as pessoas resolvessem, a gente ia voltar para a fase que as milícias não entravam no comércio de construção irregular. Mas elas têm inúmeras outras possibilidades. Mas por isso eu dizia, o mercado ilegal de terras, o mercado ilegal de serviços, o uso da inteligência. A prefeitura pode contribuir com inteligência no processo dos dados que estão ali acontecendo. O transporte público, que é um outro elemento, a questão da máfia das vans. E aí eu quero te falar disso, Gabriel. É preciso romper politicamente com essas milícias. Não dá para ter... Há uma série de escutas, o processo ainda está andando, esperamos que a justiça seja feita, mas nós temos uma deputada estadual que é chamada de madrinha da milícia por grupos que exploram o serviço das vans e o filho dela é secretário do Eduardo Paes até ser candidato de novo a vereador, agora há pouco. Há um pacto desse marco de poder no Rio de Janeiro, desse marco de poder que sempre esteve nos palácios de poder. E nós precisamos romper, porque se nós não rompermos com o poder político, nós temos maior dificuldade de enfrentar o poder econômico. E é aqui que a gente vai acabar com esses grupos armados que controlam territórios. É acabando com o seu poder econômico. Mas não é possível fazer isso enquanto eles têm poder político. Enquanto eles indicam... A família Brazão, o Chiquinho Brazão era secretário de Ação Comunitária. Não é uma secretaria qualquer.
para um miliciano, seja lá o que for isso, é claro que é isso que ele vai querer. Ações nas comunidades que podem ser de qualquer forma, dos centros sociais que nós conhecemos bem, Gabeira, da política aqui do Rio de Janeiro. Romper politicamente, e aqui eu quero dizer, nenhum outro candidato pode dizer o que eu estou dizendo aqui. Nós vamos romper politicamente com eles. Eles assassinaram Marielle para tentar nos meter medo. E nós estamos aqui. Estou aqui com mais do que 5%, na coisa com 7%, com chance de ir ao segundo turno, dizendo que não vai haver, com milícia não tem jogo no nosso governo. Não vai ter. E essa ruptura política, ela é essencial para que todo o resto seja feito. Então eu queria claramente dizer que, no nosso entendimento, esta ruptura é decisiva para que a gente possa agir no mercado de terra, no mercado de grilagem, no mercado ilegal de serviços públicos, para que a gente possa contribuir com o desbaratamento deste controle econômico das milícias e a gente possa melhorar a vida das pessoas. Depois, se quiser, eu falo do celular. Pois é. Ainda assim, existe um problema sério. Quer dizer, como um prefeito do Rio de Janeiro, sua condição de prefeito, não será possível visitar a cidade completamente. Há muitas áreas da cidade onde hoje não se pisa, a não ser com autoridade, com a autorização de uma autoridade, né? Então, como trabalhar isso, né? Porque, por mais que se trabalhem também com a questão material, das contas, eles continuam armados. Claro, claro. Por isso é preciso cobrar que as esferas do policiamento ostensivo cumpram com suas funções com inteligência. É preciso impedir que o fuzil chegue na favela e na periferia. Sobretudo isso. Aí não é atribuição, obviamente, da prefeitura fazer fiscalização de portos, aeroportos e mesmo da coisa. Mas, por exemplo, a prefeitura pode ajudar até com a fiscalização de paióis internos do próprio seu território, de empresas de segurança, que, na verdade, fazem, da onde vem muitas vezes desvio de armamentos que terminam na mão desses grupos armados. A prefeitura pode e deve ajudar com inteligência, com o uso da tecnologia para isso. Isso é papel da prefeitura. Tem muita gente boa pensando coisas sobre isso, mas é preciso romper politicamente para que a gente possa ter condições políticas de usar a inteligência para enfraquecer economicamente esses grupos. Candidato. Nesse caso, eu sou o único que, apesar de rabo de cavalo, não tenho rabo preso com nenhuma milícia. Nunca homenageei. Para Miriam não dizer de novo que só falo do Eduardo Paes. Os bolsonaristas vivem homenageando, defendendo, nomeando bolsonaristas para os vários gabinetes, etc. e tal. O outro botou bolsonarista no coisa. Todos eles têm alguma relação. Eu, apesar do rabo de cavalo, não tenho rabo preso com nenhum deles. Vamos enfrentar. Candidato.